Bom dia, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Quero atualizar vocês então aí sobre o que está acontecendo no mercado, né? Vamos começar aqui pelo nosso índice DI. Tá bom, então olhando o semanal aqui, ele conseguiu romper o nosso primeiro alvo, o segundo alvo que eu tinha projetado, certo, para vocês. Já que ele conseguiu romper o nosso segundo alvo e o fundo, ele está indicando que ele vai para o próximo alvo, para as próximas regiões, certo? Então, o próximo alvo aqui para o nosso DI é 12,38, tá? 12,38, 37, por volta dessa região aqui, tá galera? Então, muito cuidado. E também a gente pode fazer a projeção de toda essa estrutura aqui, dessa estrutura maior, já que ele está conseguindo romper ela, né, na semana. Então, a gente tem o nosso primeiro alvo aqui em 12,02, tá bom? Vamos ficar aí de olho se ele dá continuidade a esse movimento, mas para isso ele precisa passar essa região. Essa região é muito forte, né? A gente percebe confluência de terceiro alvo da segunda retração de Fibo, primeiro último alvo dessa estrutura, né? Segundo alvo dessa estrutura maior, enfim, o papel tem grande chance de chegar nessa região. Bom, no diário a gente já percebe que ele já está conseguindo fazer o rompimento, né? Inclusive dos alvos. Vamos esperar. Tudo indica continuidade aqui para o movimento de baixo para o nosso DI. Vamos olhar agora nosso índice financeiro semanal. Bom, o semanal conseguiu pegar todos os alvos aqui que eu tinha projetado. Eu fiz a projeção desse pivôzão maior aqui para vocês, né? Que eu tinha mostrado. E por enquanto segue. Ele ativou esse pivôzinho também que eu tinha mostrado para vocês, né? Projetei o primeiro alvo, o segundo alvo e o último alvo. Ele rompe, faz pullback e está indicando continuidade para ele buscar o nosso 21.218, tá bom? Vamos aguardar aí então e ver se ele consegue buscar alvos, inclusive romper para ver se busca esse nosso segundo alvo aqui, tá bom? Mas índice financeiro, a tendência é de alta por enquanto, como mostra o gráfico. Vamos agora olhar o nosso Ibovespa, vamos olhar o semanal. Bom, semanal a gente está trabalhando com esses alvos maiores, né? Ele está se aproximando do nosso último alvo em 192.657. Tomar muito cuidado com essa região do Fibo, dessa região do gráfico, tá? Ele conseguiu ativar, muito parecido inclusive, né, com o índice financeiro. Ele conseguiu ativar o nosso pivô, projetei alvo, então a gente tem nosso primeiro alvo aqui nessa região, tá bom? Mas muito cuidado por conta desse último alvo que tem aqui. Muito perigoso essa região. O gráfico pode segurar. Já que a gente olhou os índices, vamos agora olhar as ações. Vamos começar por Taesa, tá? Semanal. Bom, então semanal ele conseguiu romper e ativar, né, esse pivôzinho, essa estrutura de continuação. Fiz a projeção desse primeiro alvo. Temos ali primeiro alvo em R$ 46,83, tá? Para essa região do gráfico, da estrutura do semanal. No diário, eu também fiz a projeção dessa microestrutura aqui, né, desse pivôzinho de continuação. Ele já conseguiu pegar nosso primeiro alvo, segundo alvo, tá bom? E aqui é conduzir agora pela nossa média de 20, pela nossa média de 9. Vamos ver se o gráfico consegue conduzir, né, consegue romper as regiões, as máximas, para ele conseguir buscar lá os próximos alvos, né, alvos maiores. Ele ainda está devendo alvo desse pivô aqui do semanal, do 46,83. Vamos olhar agora a Petrobras. Bom, Petrobras semanal. Ele tinha rompido todos os alvos, né? Como eu não tinha mais alvo para trabalhar, eu projetei toda essa estrutura para vocês. Ele buscou ali o nosso 39,67, tá? Ficar de olho para ver se ele rompe e consegue buscar lá o nosso segundo alvo em 42,54.
No diário, eu deixei nosso último alvo para ver como ele ia trabalhar. Ele fez um movimento de lateralização e rompeu. Tá? A gente pode inclusive fazer a projeção dessa estrutura rompida. Vamos ver os alvos aqui. Bom, primeiro alvo a gente tem confluência com o nosso primeiro alvo da estrutura maior, né? Pegou o primeiro alvo. Se ele romper, ele indica que ele vai buscar o nosso próximo alvo em 40,39, tá bom? Vamos ficar de olho. Vamos para a nossa vale semanal. Bom, a vale semanal não tem muito o que se fazer, né? Ainda é trabalhar com esses alvos maiores que a gente tem. Ele rompeu o segundo alvo, está fazendo pullback nele. Falhou o fundo, o rompimento desses fundos, tá bom? Mas muito cuidado aí com a Vale, porque ela já, para mim, tá muito esticada, né? A Vale. Tá complicada a situação dela, enfim. Mas a gente pode esperar um pivôzinho de continuação para ele tentar pegar um 94,75, tá? Mas por enquanto, para mim, não tem nada a se fazer. Bom, vamos olhar agora o Itaú, certo? Vamos olhar os bancos agora, semanal. Bom, mesma coisa, né? Estou trabalhando com alvos maiores, ele tocou ali o nosso primeiro alvo, tá se segurando. Ele tá muito esticado, mas se ele fechar assim da maneira como ele tá, a gente também tem um setup de continuação do nosso Itaú. Vamos olhar o diário. Bom, o diário ele está querendo falhar essa movimentação de baixa, tá? A gente tem um possível pullbackzinho aqui para ele dar continuação. Eu vou apagar essa projeção aqui. Ele pegou a projeção do nosso primeiro alvo, né? Tentou romper, buscou o segundo, não conseguiu, mas ele pode dar continuação também aqui. Se ele superar essa máxima aqui, 49,29, a gente pode inclusive fazer a projeção dessa região. Ó. A gente vai ter lá nosso primeiro alvo em 50,55, tá bom, galera? Ficar de olho aí no Itaú. Agora vamos olhar nosso Banco do Brasil também, semanal. Bom, eu fiz a projeção dessa estrutura, pegou todos os alvos, né? Primeiro, segundo, inclusive está no nosso último alvo. No diário, eu fiz a projeção dessa estrutura, pegou o nosso primeiro alvo, tá? Se ele romper, ele está indicando que ele vai ali para o nosso segundo alvo, em 28,17. Seria interessante se ele fizesse um pullbackzinho para dar continuidade, mas aqui ainda é tendência de alta para o nosso Banco do Brasil, tá? Só vamos ficar de olho aqui porque ele se encontra no último alvo e uma região que pode segurar o preço. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês hoje, uma atualização rapidinho do que está acontecendo no mercado, tá? No decorrer da semana eu trago atualizações para ver se o gráfico consigo buscar os alvos projetados. Obrigado por assistir mais um vídeo, curte, compartilhe e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico.